Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, recentemente eu zerei Dead Rising 3. E zerando ele eu percebi um negócio um tanto quanto curioso. Mas antes de falar o que eu achei curioso, eu preciso dizer que Dead Rising é uma das minhas franquias de jogos favoritas. Eu zerei o primeiro jogo, zerei o Dead Rising 2 Off the Record, que é a versão do Dead Rising 2 só que com outro protagonista, que é o Frank do primeiro jogo. E eu pretendo sim, quando puder também zerar o Dead Rising 2 original, por causa da sua história com o Chuck Green e tudo mais. E agora, recentemente, eu zerei o Dead Rising 3. Eu ainda não joguei o Dead Rising 4, que é o Dead Rising que basicamente todo mundo fala mal. E provavelmente ele deve ser bem ruim mesmo, até porque ele basicamente matou a franquia. Se bem que a franquia pertence à Capcom e, bom, tá certo que a Valve é conhecida por dificilmente fazer sequência dos seus jogos. Mas a Capcom não fica muito atrás não, tá? Principalmente pra quem é fã da saga Mega Man e quem é fã da série X, especificamente. Edric, fãs de Mega Man X sempre sofrem. Mas, enfim, Dead Rising 4 à partes, Dead Rising 3 era um jogo que eu sempre tive curiosidade de jogar. Porque diferente do 4, que é muito odiado, e do 2, que é muito amado, sendo considerado o melhor, o 3 ficava entre ser um jogo bom, porém que facilitou muitas coisas durante a gameplay. O que acabou não deixando os fãs raízes, vamos dizer assim, muito felizes. Mas bem, eu tô aqui pra contar minha experiência e por que eu acho que esse lance de, às vezes, facilitar o jogo, acaba deixando ele bem mais divertido. Bom, começamos falando um pouco sobre a mecânica da gameplay do Dead Rising 3. E bom, na gameplay nós controlamos Nick. Que assim, eu não vou falar muito da história nem dos personagens, sim vai ser mais o foco na gameplay. Mas uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que a galera não curtiu muito o Nick por ele ser o primeiro protagonista, vamos dizer assim, mais bondoso da série. Sendo que Chuck e Frank eram protagonistas um pouco mais neutros. O Chuck nem tanto, mas o Frank sim. Mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, voltando a falar da gameplay mesmo. Bom, pra quem nunca jogou Dead Rising, basicamente a gameplay consiste em você pegar a primeira coisa que você vê pela frente como arma. Desde armas de fogo convencionais, facas e machados, até mesmo pratos, brinquedos e até mesmo arminha de água. Já que Dead Rising também é uma série focada bastante na comédia. E no segundo jogo, ele acabou adicionando a mecânica de você fazer armas combos, que são basicamente você juntar duas armas e combar elas. Podendo fazer desde coisas simples, como por exemplo uma mistura entre uma vassoura e um facão, até mesmo sabres de luz. E eu não tô nem exagerando, realmente tem um sabre de luz no jogo, tá? Mas enfim. Além das armas, você também pode usar qualquer tipo de roupa, desde o Dead Rising 1. E inclusive eu tô usando uma roupa de proteção de químicos aí na gameplay de fundo, que eu achei enquanto fazer uma missão aleatoriamente na cidade. E olha que esse tipo de roupa ainda é comum, tá? Porque você ainda pode misturar peças de roupas também. Inclusive, enquanto eu tava jogando, eu até achei uma peça de armadura, tá? E você também pode andar pelado se você quiser. Então sim, Dead Rising foca muito nessa parte humorística. Claro que, como eu falei antes, eu não vou falar muito da história, mas sua história tem sim momentos sérios. Isso porque até mesmo Dead Rising 3, que é o que tem a história, vamos dizer assim, um pouco mais levada pra zoeira e com mais absurdos, tem sim muitos momentos sérios. E bom, continuando falando um pouco mais sobre o gameplay também, no Dead Rising nós temos missões secundárias, que normalmente são de ajudar sobrevivente, que nós temos que fazer algo para esse sobrevivente. E aqui eu já começo a falar do primeiro ponto que o jogo facilitou. Antigamente nós tínhamos sobreviventes espalhados pelo mapa, que você tinha que ajudar eles e levar eles para o ponto seguro no mapa, que era basicamente a sua base. Em Dead Rising 3, não. Você pode simplesmente salvar os NPCs, e é isso, você não precisa levar eles para o esconderijo. Até porque o sistema de esconderijo no Dead Rising 3 meio que mudou, já que você tem mais de um esconderijo seguro. E aqueles que ainda precisam de alguma coisa especial, que são os NPCs de missões, vamos dizer assim, ainda assim você só precisa completar o objetivo dele e pronto, você não precisa levar ele para o lugar seguro. Claro que, pelo menos nas missões que eu fiz, ele sempre vai ficar meio que, vamos dizer assim, equipado na sua party. E para isso você tem que ir em um dos esconderijos, vocês vão usar liberado um que você tem que liberar, porque agora você tem que liberar os esconderijos, limpar ele de zumbi e tudo mais. E vamos dizer assim, guardar esse sobrevivente. Ou seja, esse Dead Rising mudou radicalmente as mecânicas. Ainda assim, eu considero elas bem mais divertidas, porque eu vou ser sincero, eu odiava levar os sobreviventes pro acampamento. Mas se você levar os sobreviventes para o acampamento, você ganha mais pontos de experiência. Sim, você pode falar esse argumento, mas eu sinceramente prefiro só ajudar eles mesmo. Pra mim tá de bom tamanho e torna mais divertido. Porque, sendo sincero, eu achava um pouco daquelas quests meio repetitivas. E algumas daqui também são. Apesar de algumas historinhas aqui ou ali ser legal. Eu esqueci de falar, mas o jogo tem um sistema de level, que você deve subir os atributos do Nick, que é o protagonista. Coisa que também tinha nos outros Dead Rising, só que aqui o sistema foi mudado. Em vez de você ganhar recompensas aleatórias quando você sobe de nível, aqui você pode escolher o que vai upar. Se vai ser o HP, o inventário, ou o número de golpes, ou como você vai modificar sua arma, e por aí vai.
E falando de combinações e modificações, aqui eu devo falar um negócio muito importante. Dead Rising 3 simplesmente aumentou mais o número de veículos que você pode combinar. Porque sim, você pode combinar os veículos. Só que isso não foi inventado nesse Dead Rising, como muitos imaginam. Porque essa mecânica de combinar veículos como as armas surgiu no Dead Rising 2. A diferença é que lá era muito mais limitado o que você podia modificar. Até porque no segundo jogo você só podia dirigir uma certa parte do mapa, então, né. O que meio que faz sentido, afinal o Dead Rising 1 se passava num shopping e o segundo se passava numa espécie de cassino-cidade, vamos dizer assim. E o segundo se passava numa espécie de cassino-shopping, vamos dizer assim. Ah, e hotel também, ele também meio que tinha hotel junto. Mas enfim, o Dead Rising 3, por se passar numa cidade, óbvio que esse sistema de veículos acabou sendo modificado. E foi modificado para melhor, apesar de eu ter usado poucas vezes, porque, eu vou ser sincero, pilotar os veículos, principalmente os veículos modificados e tal, como uma moto misturada com um rolo compressor, e sim, isso existe no jogo, é legal. Só que o problema é que as ruas desse jogo são muito tapadas, e sim, eu sei que é um apocalipse zumbi e tudo mais, mas sei lá, eu acho que eles taparam ruas demais pra tornar essa mecânica mais interessante, sabe? Fora que, tipo assim, o controle de veículos melhorou muito se comparado aos outros Dead Rising, mas ainda assim eu não acho eles muito bons, sabe? Eu acho eles meio travadinhos e tal. Mas nada que atrapalhe muito a gameplay. O sistema de missão deu uma leve modificada, porque agora só as missões secundárias têm tempo, vamos dizer assim, pequeno. Eu digo vamos dizer assim pequeno, porque na real o tempo delas é bem grande. Mas elas têm um tempo bem menor se comparado às missões principais. Que também tiveram uma outra modificação no tempo, já que antigamente as missões principais tinham um tempo próprio, assim como as missões secundárias. Aqui em Dead Rising 3, o tempo, vamos dizer assim, é marcado pelos dias, que também tinham nos outros Dead Risings. Porém, o tempo de dias dos outros Dead Rising era um pouco, vamos dizer assim, diferente. Já que lá, os dias e o tempo das missões eram completamente diferentes. Aqui não. Aqui o tempo dos dias que você tem que sobreviver, que são 6, por exemplo, meio que conta como o tempo das missões. Ou seja, basicamente eles tiraram que as missões principais têm tempo, sendo o tempo que você tem dentro dos 6 dias do jogo. É meio confuso, mas basicamente eles facilitaram isso também. E eu simplesmente adorei isso, até porque não fazia sentido nos outros Dead Rising a sua missão meio que principal ter um tempo, enquanto o tempo da história em si não ter passado. Mas enfim. Em Dead Rising 3, nós também temos os psicopatas, que são basicamente os bosses do jogo. Que no caso é mais um ponto que a galera falou que eles acabaram facilitando e falando que eles são mega fáceis e tudo mais. E gente, eles facilitaram? Facilitaram. Mas mega fáceis é um exagero enorme, tá? Fora que tem algumas boss battles específicas aqui no jogo que eu passei sufoco. E ó que eu joguei basicamente na dificuldade normal do jogo. Ainda assim, eu vou falar que os chefes do primeiro Dead Rising, ou seja, o Dead Rising 1, eu nunca achei eles difíceis. Alguns aqui ou ali eu até tinha um pouco mais de dificuldade, mas não necessariamente difíceis. Pelo contrário, eu até fiquei surpreso que a maioria dos chefes eu derrotava rápido no primeiro Dead Rising. Já no Dead Rising 2, o Off Direct mais especificamente, que é o que eu tô jogando e tem um boss a mais, esse sim eu achei os chefes um pouco mais difíceis. Mas ainda assim não era nada demais, tá? Não era nada impossível ou coisa desse tipo. Teve sim alguns que eu passei raiva jogando, porque o recomendado é você zerar o jogo depois que você zera uma vez, porque você meio que salva o seu nível. Mas eu basicamente ataquei o foda-se e queria derrotar todos os chefes mesmo de primeira. E bom, eu consegui derrotar todos os chefes de primeira, mas, né, passei muita raiva nisso. Em especial naquele chefe lá do Range e aquele chefe xerife do segundo jogo. Ainda assim, eu posso dizer que os chefes do segundo jogo, tirando alguns específicos daí, também não são tão difíceis assim. Então, na minha opinião pessoal, não mudou muita coisa, sabe? Falando agora sobre o sistema de combo em si desse jogo aqui. Eu mencionei antes que o sistema de combo existia desde o segundo jogo, e de fato lá ele já existia. Só que lá você ia precisar de bancas especiais, vamos dizer assim, um local especial, para você ir lá e modificar sua arma. Aqui o Nick ele pode modificar à vontade, e cara, essa decisão é muito boa, cara. Porque agora você pode fazer a combinação que você quiser, seja ela zoeira ou não, e simplesmente se divertir jogando. E esse combo ainda melhora se você dar aquele upgrade que você pode meio que fazer o combo com uma arma de cada categoria que tem lá. Que basicamente as armas são divididas em algumas categorias, e se você dá determinados upgrades, você pode combinar uma arma sem precisar de outra, só usando uma arma da categoria dela. E bom, foi graças ao sistema de combo e jogando novamente Dead Rising contra os chefes, eu percebi que Dead Rising 3 é um jogo que facilitou muita coisa e tornou elas divertidas, ao contrário de outros jogos que deixaram as coisas fáceis demais e esqueceram da diversão, né? Sonic Force. Mas, enfim.
A gameplay do jogo continua maravilhosa, eu até diria que ela tá mais fluida do que os outros jogos. E os colecionáveis dos jogos também estão muito bons, tá? Eu adorei a ideia de você pegar as estátuas e os projetos também. E eu também gostei da ideia de você conseguir pegar os projéteis pela cidade mesmo, e não upando de nível que nem era antigamente. Porque torna eles um coletável legal, sabe? E isso é algo que eu sinto falta em jogos de mundo aberto, que é coletáveis mais legais. Mas esse é assunto para outro vídeo. No geral, Dead Rising 3 foi o Dead Rising que mais me divertiu. Inclusive ele me divertiu tanto que eu tô planejando fazer mais uma jogatina, só que dessa vez para pegar todos os colecionáveis e tentar fazer todas as missões secundárias. E é claro, subir também o level máximo. E enfim, Dead Rising 3 é simplesmente um game muito bom e que podemos dizer que ele acabara de se tornar meu Dead Rising favorito. Claro que a história em si dele eu tenho muitas coisas a se falar, mas novamente, esse é assunto para outro vídeo também. O bom é que quando eu vou gravando alguns vídeos eu acabo tendo ideia de novos vídeos no meio deles, cara. Isso é muito bom. Mas enfim. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se gostou já sabe, né? Deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho aqui do canal e entrar no nosso servidor do Discord se você tiver mais de 14 anos. Se cuidem e até a próxima.